Boa tarde a todas. Obrigada pela presença. A gente sabe o quanto é difícil, né, Tiara, parar a rotina do dia para participar de um evento. E a gente viu que teve gente essa semana que conseguiu fazer isso mais de uma vez. Então, a gente está muito feliz com a presença de todos aqui. Hoje a gente tem uma homenagem especial que o programa Mackenzie de Inclusão, na pessoa da Roseli Garcia, preparou para a gente. Então, a gente vai começar com ela, que vai fazer uma homenagem para todas as mulheres. Queria só relembrar, né, como todos os encontros dessa semana, a gente conta com todos os recursos de acessibilidade aqui, então é possível ativar a legenda pelo Teams, tem a Kelly, que é a nossa intérprete de Libras, e a Araçari, que é a nossa audiodescritora. Então eu vou passar a palavra para a Araçari, que vai descrever a Roseli, e aí, em seguida, a Roseli pode começar a homenagem, tá bom, Rô? Obrigada, Beleza. Araçari. Está com você a palavra. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. Roseli, maravilhosa. Oi, tudo bem? Maravilhosa. Veste uma blusa cheia de paetês, bem brilhante hoje, bem bonita, um brinco de argolas, né? Com um coração também, muito charmosa tá a Roseli hoje, né? Com uma tiara de bolinhas, sorridente, bem feliz para fazer a homenagem a todas vocês. Obrigada, Roseli. Obrigada, eu que agradeço, Araçari. Homenagem a todas as mulheres, inclusive as mulheres do recurso de acessibilidade, de Libras, de audiodescrição. E essa música é para nos valorizar mesmo. Que às vezes a gente ouve essa música numa ocasião, às vezes mais especial, e às vezes sem querer a gente esquece de se valorizar enquanto ser humano, enquanto mulheres criadas por Deus. Então, por isso eu resolvi homenagear a cada uma de vocês com essa música. Aos olhos do Pai, você é uma nova vida. Aos olhos do Pai. Deixa eu só ver aqui que meu violão tá só um pouquinho, só um minutinho, gente. Só um minutinho, por gentileza, que deu só uma... Fica à vontade, Rô. Aos olhos do Pai, Deus criou uma nova vida. Aos olhos do Pai, com suas próprias mãos e pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Aos olhos do Pai, Ele te criou. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Aos olhos do Pai, Ele te formou e criou.
Alguém igual a você nunca vi, perfeita aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Ele mesmo te criou, pintou sua pele, o seu cabelo desenhou. Aos olhos do Pai, Ele te criou. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém como você não vi jamais. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém como você não vi jamais. Aos olhos do Pai, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Aos olhos do Pai, Ele mesmo te planejou e criou, pintou sua pele, desenhou os seus cabelos. Aos olhos do Pai, Ele mesmo te criou. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém que nunca vi igual. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém que te cantou e criou. Aos olhos do Pai, aos olhos do Pai, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém que eu nunca vi nada igual. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém que eu nunca vi nada igual, perfeita aos olhos do Pai. Parabéns a todas as mulheres que foram feitas perfeitas aos olhos do Pai, que nunca a gente viu igual, porque é uma criação dele. Então, parabéns para todas e vocês são lindas, lindas demais. Ei, Rô, obrigada. Roseli, Obrigada, Rô. deixa eu te falar uma coisa, Rô. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Obrigada, viu? Depois você dá uma olhada ali no chat, que tá um fã-clube danado, viu? Sucesso. Todo mundo batendo palminha enquanto você cantava, Rô, ficou lindo. Obrigada mesmo. É uma nova versão que tem aqui essa aqui é Perfeita aos Olhos do Pai, chama Aos Olhos do Pai, e é uma nova versão que tem aqui dessa música muito bonita. Obrigada pela apresentação. E a gente nem conversou, mas eu canto essa música para minha filha desde que ela estava nem na minha barriga. Quando ela disse que escolheu essa música, eu falei, meu Deus! Essa música é muito especial para mim e a gente nem combinou. Obrigada, Rô. Para mim é emocionante ouvir essa música sempre. Então agora a gente queria convidar nossa palestrante de hoje, a Nathalie. Ela vai conversar um pouquinho com a gente. Nathalie, fica à vontade. Obrigada por ter aceito o convite da Eliane. Bem-vinda, fique à vontade. Antes de você falar, só vou pedir para a Araçari fazer sua audiodescrição. Só um momentinho, Araçari, por favor. Eu não tô vendo a Nathalie? Nathalie, se você puder abrir o microfone e falar uma palavrinha, porque aí fica em destaque. Não estamos te ouvindo por enquanto. Não. Não. Pode ser algum probleminha no áudio. Se você quiser tentar sair e entrar novamente, às vezes resolve.
tá? Que pena que tá acabando, né, gente? Quem queria mais? Eu. Também. Mas a próxima eu quero participar do sorteio, que essa não tá muito engraçado fazer ficar fora do sorteio, não. Principalmente o sorteio de hoje, né, Cris? O surpresa. Pois Tchan, é. tchan, tchan, tchan. Nossa, Pois é. verdade. Gente, ninguém sai dessa live hoje. Érica, eu posso começar a torcer. Você vai gostar. Ah, eu acho que qualquer um que ganhar, né, ele vai amar o nosso presente especial. Sara, você tá com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Não, na verdade, eu só queria dizer que era eu aquela hora. Ah. Maravilhosa você, Li. Parabéns. Você Obrigada. é muito linda. De verdade. Obrigada. Muito orgulho de você. Gente, eu tô adorando. Tô vendo as meninas ali da Copa. Apertadinhas, né? É, tá cruz ali, No gente. celular tem que pôr o nome da Mara, né? Que elas estão na mesma. É, a Cris e a Mara. Estão na mesma tela. Participaram a semana toda. Muito bom, né? Opa, ela está voltando, gente. Oi, tá me ouvindo? Sim. Agora. Ah, que bom. Agora, eu tô fixada na tela. Alguém me fixou. Aqui não. Não, é só Acho que foi você que se mesma, né, fixou, Sari? Mas você vê? Você Eu consegue. só me vejo. Nossa. Clica com o botão direito. Você tá no computador, Ana Sari? Tô no computador. Então, se encontra como participante e clica no botão direito em cima de você. Conseguiu encontrar? Encontrei, mas eu não tô. Tem uma opção, fixar para mim. Essa opção tá clicada? Ou não? Não, foi. Eu nem mexi no computador. Quando ela saiu, já fixou a minha tela. Eu também só estou me vendo, não vejo mais Como- ninguém. Foi automático, Como eu eu não tô mexi. como organizador, eu vou tentar destacar e destacar. Destacar. Só um Porque eu pouquinho, nem vou mexi fazer- no computador e só Vou fazer apareceu. com você primeiro, Araçari, só um minuto. Tá bom. Gente, Obrigada. sexta-feira é Eu só vou emoção, destacar né? para todos, vejam se aparece para todos. Eu vejo agora a professora Nathalie. Ah, então ótimo, deu certo. Pode descrever a professora Nathalie, por favor. Professora Nathalie, pele clara, cabelos levemente presos na altura do pescoço. Hoje ela exibe um tímido sorriso com um batom. Agora ela melhorou, né? Um largo sorriso, né? Agora ela está um largo sorriso, um batom levemente na cor rosa. Usa uma blusa azul com o decote canoa. Ela está ao fundo um armário, sentada a uma cadeira gamer. Seja bem-vinda, professora Nathalie. Professora Nathalie? Não estamos. Eu não estou ouvindo. Tem alguém ouvindo a professora Nathalie? Não, não estou. Quando ela entrou, eu estava ouvindo, agora não mais. Sexta-feira, se não tiver emoção, não é sexta-feira, né, gente? Mas a gente foi bem a semana toda, acho que é por Tem um isso. desconto, né? Tem um desconto.
Verdade. Não, Nathalie, ainda não. Ainda não. Que estranho. Será que alguém tá colocando ela no mudo? Dani, dá uma Não. olhadinha no microfone dela, que você é Não, tá administradora. Tá Tá, né? aberto. Ela está como apresentadora também? Está, né? Tá. Voltei, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ok, eu sei qual foi o problema, assim, não sei como consertar, mas não vou fazer de novo. Eu tentei colocar o fone, aí coloquei, tirei e daí parou de funcionar. Então, eu vou falar assim, talvez vocês escutem uns barulhos ao fundo aqui, que temos 3 crianças aqui em casa. Então, obrigada pelo convite, obrigada pelo professora, não sou professora, mas obrigada pelo convite, é sempre um privilégio poder falar para um grupo, né, para um grupo de mulheres, e principalmente para mulheres, né, que trabalham no Mackenzie, que é uma instituição tão querida, tão amada, onde meu esposo trabalha e meus filhos estudam, né, talvez até estude com alguns de vocês aí, eu reconheço o nome da Tiara, eu acho que meu filho estuda com filho ou filha dela, mas não tenho certeza. Que legal! Nós temos 3 filhos. Bom, eu sou casada com Heber Campos Júnior, meu esposo é pastor. Somos casados há 20 anos, temos 3 filhos. A Bianca, de 15 anos, que está no 2º ano do médio. O Samuel, que está no 6º ano. E a Nicole, que está no Jardim 2. Temos uma de 15, um de 11, acabou de fazer 11, e uma de 5. São idades bem diferentes, mas temos 3 bênçãos aqui em nossa casa. E eu, como eu disse, né, não sou professora, tenho ficado em casa praticamente desde que nós nos casamos, e tem sido um privilégio poder atuar auxiliando e trazendo estudos para outras mulheres. É uma área que eu tenho que tem surgido cada vez mais demandas para mim, vamos dizer assim, né, nesses últimos tempos. Então, o tema de hoje é identidade feminina e a organização do lar, alguma coisa assim, né? É uma área que eu gosto bastante de falar, essa parte de organização, mas não a organização do lar pela organização, mas como que isso reflete o nosso amor a Deus. Como que o cuidado da nossa casa reflete o nosso amor àqueles que moram na casa, né? Porque a organização do lar, por si só, ela é vazia, não pode ser algo que tem um fim só nisso, ele precisa realmente ter um serviço, né? Ser um serviço a outra pessoa, tem que ter esse fim, porque senão você organizar a sua casa, você organizar qualquer prateleira em qualquer outro lugar vai dar na mesma, se você não faz isso para alguém, se isso não serve outras pessoas, né? E o nosso trabalho que vocês desenvolvem aí no Mackenzie, onde quer que vocês estejam, é um trabalho que serve, e por isso que ele é valoroso, porque ele serve outras pessoas, porque outras pessoas são beneficiadas com as coisas que vocês fazem, com o fruto de suas mãos, a Bíblia diz, né? As coisas que nós trabalhamos, que nós desenvolvemos com as nossas mãos, e isso tem que servir outras pessoas, e isso é bênção. Trabalho é bênção, né? Qualquer que seja ele, muitas vezes tem esse estigma tão pesado a respeito de trabalho, de que é um fardo, mas na verdade trabalho é uma bênção, se nós fazemos e nós servimos outras pessoas com o que nós podemos fazer. E Deus deu a nós, mulheres, condições de fazer muitas coisas, né? Nós temos esse título de multitarefas, né? Você trabalha fora, você cozinha, você dirige filho, você faz compra de mercado e manda entregar em casa, você dirige uma equipe, faz muitas coisas diferentes, e isso é uma grande bênção, né? Agora, como que será que nós podemos conciliar esses papéis de forma sábia, sem pesar nem muito para um lado, nem muito para o outro? E como que isso pode ser, então, refletido em nosso lar, em como nós administramos a nossa casa? Eu não tenho aqui a intenção de ficar dando dicas de organização do lar, tá? Eu acho que isso tem muitos vídeos no YouTube, em outros tutoriais aí no Instagram, tem cursos que podem ser comprados com esse título, né, de organização do lar. Não é esse o meu foco, mas eu queria realmente conversar sobre como a organização do lar nos ajuda e reflete o nosso amor por Deus e por aqueles que estão no lar.
como que isso reflete o nosso amor. Em primeiro lugar, é preciso que nós nos lembremos das nossas prioridades. E aí, seguindo o exemplo que nós temos lá em Mateus 22, se você tiver com a sua Bíblia aí, Mateus 22, 37 a 39. Eu vou ler aqui. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, nós temos aqui uma ordem de amores. Primeiro, amar a Deus, e segundo, amar ao próximo. Lá em Efésios 5, a partir do verso 21, depois, se você quiser ler, você vai ver que tem também uma outra, não é uma outra ordem que substitui essa, mas é uma ordem que discorre, explica um pouquinho mais sobre o próximo, né? Então, eu tenho aqui uma listinha de prioridades. Então, primeiro lugar, de amor, de quem nós devemos devotar o nosso coração, Deus. Sempre em primeiro lugar. Nosso Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre tem que estar em primeiro lugar da nossa lista de relacionamento, de amor, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo lugar, amar ao próximo. Para quem é casado, quem é o seu próximo mais próximo? É o seu marido. Tem de ser o seu marido, é o seu cônjuge, é aquele com o qual você se uniu e você é uma só carne. Então, marido. Depois, então, filhos. E aí, depois, ou para quem é solteira, né, pais, e aí então depois vem cuidados de casa, igreja, ou carreira, comunidade, e essa é uma lista que a gente precisa tomar cuidado para não inverter, porque se eu amar mais os meus filhos do que eu amo a Deus e que eu amo o meu marido, eu estou fazendo deles um ídolo. Ou quem ama mais o marido do que os filhos ou do que a Deus também está idolatrando o marido. Tem esses problemas de relacionamentos, de idolatrias, né? E nem sempre o que você gasta mais tempo é o que você mais ama, né? Não é isso que vai determinar ali essa lista, essa ordem de prioridades, né? Mas a maneira como nós tratamos o nosso próximo, tratamos os nossos filhos, tratamos os nossos cônjuges, tem a ver com o relacionamento que nós temos com Deus, que tem que estar em primeiro lugar. Então, é um reflexo do meu relacionamento com Deus, é como eu trato os meus filhos, como eu trato o meu marido e sirvo a minha família. Colossenses 3:23 fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E aí tem muita bagunça no nosso coração que se instala quando a gente inverte essas prioridades. Quando a gente faz as coisas não para o Senhor, mas quando a gente faz para homens, e aí vem temor de homens, e aí vem dificuldades em relacionamentos. Quando a gente ama mais o nosso cônjuge do que a Deus, por exemplo, muitas vezes vem um ciúme excessivo, possessivo, isso acontece em muitos relacionamentos, né? E acontece também isso com a nossa casa. Tem algumas mulheres, né, que assim, já convivi, que assim, para elas, né, ter a casa arrumada está acima da felicidade dos filhos do marido. E aí é um problema, porque parece que a pessoa nunca tem condições de ver alguma desordem, alguma bagunça, aquela bagunça normal do dia a dia, de brinquedo, de caderno, de livro, ou do dia a dia, da vida, né? Uma casa viva, uma casa que tem gente, é muitas vezes uma casa bagunçada, não é uma casa que tem tudo exatamente no seu lugar, né? É uma casa que está viva, que está em movimento. Então, e aí a gente vê muitas vezes mulheres que idolatram as suas casas, os seus locais, e aí acabam com isso prejudicando ou não se importando tanto com a alegria, com a satisfação da família mesmo, né? E aí, o que acontece nessa história? Que aí, ao invés da nossa casa servir como um abrigo e um lugar de comunhão, ela passa a ser um lugar de idolatria, porque aí, ao invés da casa nos servir, a casa é o meu abrigo, ela me serve, eu uso a casa passa a nos usar, porque você quer sempre ter tudo em ordem, nada pode estar bagunçado, nada pode estar fora do lugar e tal, porque senão parece que a casa é uma deusa que vai ficar
enraivecida se as coisas ficarem fora do lugar, se tiver brinquedo jogado pelo chão. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, com essa idolatria da casa, idolatria de organização e tal, né? Mas aí, muitas de vocês podem estar falando assim, Nathalie, isso não é uma coisa que me pega, não acontece comigo, né? Mas às vezes a gente se pega assim, querendo deixar todas as coisas no lugar. Eu já ouvi muitas vezes, não sei se acontece aí com você, né? Você chegar num cômodo da casa e falar, meu Deus, se entra uma visita aqui agora, vai pensar o quê de mim, né? Se chega alguém de repente aqui e vai pensar o quê dessa sala? Eu costumo pensar assim, né? Que se a visita chega na minha casa de repente, eu sinto muito pela visita, é minha casa, as coisas estão acontecendo, é a família que está vivendo ali, né? A nossa casa não precisa estar sempre pronta para visita. É claro, é muito bom receber visita, mas se a visita aparece de sopetão, ok, é assim, vivemos aqui, é assim que acontece o dia a dia, né? Não quer dizer que se eu me preparar para receber uma visita, as coisas vão estar tudo de perna para cima, mas se alguém aparecer de supetão, pode ser que pegue sim a casa do jeito que ela tá, do dia a dia. Mas a dificuldade que às vezes eu percebo é que muita gente parece que... Arranjou com a cabeça. Tem gente que às vezes está sempre em prol de ter as coisas em ordem, né? Porque se a visita aparece, a gente vê até aqui em casa, né? Se a rainha da Inglaterra bate na minha porta aqui, eu preciso estar com a louça em dia, né? E nem sempre tá assim. Não sei quando tá. Tem outro microfone aberto? Já fechei. Ah, obrigada, que senão eu fico mais confusa aqui. Deixa eu voltar aqui. Certas expectativas que nós temos em relação à organização do nosso lar, muitas vezes nos escravizam muito mais do que nos fazem, do que nos ajudam a servir e fazer as coisas pelas pessoas que nós amamos, por quem está dentro de casa, né? E às vezes a gente fica tão absortas, né? Absorvidas em trabalhar, em fazer um monte de coisa, que nós nos esquecemos de ter comunhão, de participar da família, de alegria com as pessoas que estão ali dentro de casa. Eu imagino que para vocês que trabalham fora, que estão boa parte do tempo fora de casa, o trabalho de dentro de casa seja assim, ele precisa ser otimizado, ele precisa ser feito de maneira sábia, só sem que vocês percam, sem que a gente perca, né? Porque qualquer uma de nós pode perder com isso, a alegria de ter comunhão com quem está ali dentro, né? É o nosso lar, é o nosso lugar de comunhão mais precioso. E aí isso me lembra da história de Marta e Maria, porque Marta, ela se agitava de um lado para o outro quando ela recebeu Jesus, preocupada com as coisas, com as tarefas do lar. E o seu objetivo, com certeza, era ser uma boa anfitriã. Eu não consigo nem imaginar o que se passava na cabeça de Marta, sabendo que Jesus estava ali na sala dela, sabendo que quem é que estava ali sentado na sala dela. Eu não consigo nem pensar como é que seria isso para mim, né? Eu consigo me identificar bastante com Marta até, sabe? Eu fico pensando assim, que se fosse comigo, eu com certeza já teria ido lá falar com Jesus antes, assim, falar assim, ó, essa malandra aí dessa minha irmã não tá fazendo nada, né? Eu tô correndo igual uma doida aqui para um lado e para o outro, fazendo comida, arrumando e preparando e cozinhando. E ela tá aí, sentadinha, toda bonita, né? Manda ela vir me ajudar. E foi isso que ela fez isso, né? E Jesus não a repreendeu porque ela estava trabalhando, porque ela estava servindo. Ele a repreendeu porque ela estava ocupada com muitas coisas. E essas coisas é que estavam dominando o seu pensamento, né? Então, assim, o servir, o fazer, isso não é necessariamente ruim, mas quando isso nos envolve e nos domina de forma que a gente não consegue fazer outra coisa, a não ser só esse trabalho, é aquilo que eu falei antes, é só o arrumar, mas parece que é um fim em si mesmo. E não é para isso, né? Então ele disse, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas
coisas. Então, quer dizer, não é Marta, para de trabalhar, vem só aqui ouvir, senta aqui só porque você não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, senta só para ouvir. Não é isso. Te preocupas com muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Né? E aí Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés do Salvador. Servir, trabalhar, preparar é ruim? Não. Mas pode ser que não seja a nossa boa parte. E aí o nosso serviço em casa, na igreja, no trabalho, ele precisa estar a serviço. Nosso trabalho precisa estar a serviço de outras pessoas. Ele não tem um fim em si mesmo. E ele não pode nunca ser em detrimento da comunhão, né? Muitas vezes a gente vê em igrejas pessoas que deixam de participar do culto, de ouvir o sermão, de ouvir uma palavra, para levantar no meio do culto e preparar alguma coisa, às vezes fazer um café, enfim, e deixa a melhor parte de lado, que é o alimento, que é a boa parte, né? E às vezes a gente faz isso em nossos lares também, a gente deixa de ter comunhão com a nossa família, ou às vezes até com a visita, né? Para ir lavar louça, que você fala, parece que não pode deixar para amanhã, não pode deixar para depois, né? Então, é para a nossa família que nós precisamos trabalhar e servir, para que nós possamos ter tempo de comunhão. E aí, com isso, filhos, claro, com certeza podem ajudar. Se você tem filhos, eles com certeza podem ser incluídos aí nessas tarefas, nessa ajuda, nesse serviço. Eles precisam crescer aprendendo isso, né? Essa semana uma moça me escreveu, perguntou, Nathalie, é errado meu filho fazer coisas em casa? Meu menino, ele tem 3 anos e ele quer trabalhar junto comigo, fazer as coisas de casa. Eu falei, imagina, não é errado nunca os nossos filhos serem ensinados a servir, a trabalhar dentro de casa, porque a casa é de todo mundo. Então, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser incentivados a trabalhar, a fazer coisas dentro de casa. Tanto meninos quanto meninas, não tem isso de trabalho de menino, trabalho de menina, porque o lar, a casa é de todo mundo, né? E um dia eles vão crescer, de repente vão morar fora, eles vão precisar saber o que fazer, como que lava uma louça, como que limpa o chão, como que liga uma máquina, enfim, eles precisam ser treinados. E esse tempo que a gente tem com eles, né, quem tem filho pequeno, é o tempo de treiná-los, para que eles aprendam no dia a dia, de pouquinho em pouquinho. E aí, cada um a seu jeito, né? Como eu disse, aqui eu tenho 3 de idades bem diferentes, então cada um tem condições de fazer uma coisa diferenciada, de acordo com a sua idade, com a sua força, com o seu tamanho. E outra coisa importante da gente lembrar, só falando um pouquinho mais sobre filhos. Salmo 127 diz que eles são a nossa herança. Herança só é útil quando é bem empregada, né? Se ela não for bem empregada, ela pode ser desperdiçada. É isso que acontece com herança financeira, por exemplo. Então, os nossos filhos são nossas heranças, precisam ser bem treinados, bem empregados, para que, quando eles estiverem também em suas famílias, eles possam servir em amor, servir com cuidado, né, dos seus filhos, e esposo, marido, que eles tiverem, né? Tem muitos pais que às vezes reclamam que seus filhos crescidos já, né, não fazem nada, falam, ela não tira um copo do lugar, não guarda nada, tudo fica por aí. E às vezes assim, né, poxa, será que você treinou? Ou será que você catou o copo? Toda vez que deixou o copo lá, você foi lá e pegou, né? Ou falou, fulano, vem cá, pega esse copo, põe na pia. Mesmo que isso tenha que ser falado 15, 20 vezes, acontece, né? Eles têm essa dificuldade. A gente também tem dificuldade de ouvir. A gente também tem dificuldade de ouvir o nosso Pai Celeste, né? A gente também tem essas teimosias, mas treiná-los, usar bem, empregar bem essa herança, né? Treiná-los nos bons caminhos do Senhor e do serviço, que é tão necessário também. Por fim, nós somos mulheres e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14, 1. No mundo que nós estamos vivendo, que cada vez mais denigre a mulher que gosta de cuidar do seu lar, a mulher que quer cuidar de sua família, um mundo que tem desvalorizado a família e até o trabalho de casa, né? Seja de tempo integral ou não, a Escritura nos encoraja a sermos mulheres sábias, que edificam o seu lar e que não o derrubam, destroem com as suas próprias mãos. Com certeza, parte de edificar a sua casa, de construir a casa, é essa habilidade que nós temos, né, como mulheres, de
de agregar pessoas, de cuidar, de servir, de fazer com que tenhamos comunhão dentro do nosso lar. Quando a gente tem essa ordenança de prioridades, né, como eu disse antes, Deus em primeiro lugar e depois vem maridos, filhos, isso pode nos ajudar a servir, a entender melhor como que nós podemos amar as pessoas sem ter os nossos sentimentos tão em conflito, né? E muitas vezes tudo que a gente planeja de fazer no nosso dia, no nosso lar, no nosso trabalho, não dá certo. Dá errado, vai por água abaixo, os nossos planos falham, mas Deus é quem nos segura todos os dias. E quando nós conhecemos a esse Deus e entregamos a nossa vida a Ele, nós sabemos que Ele cuida da gente. E a cada dia que Ele nos dá. Então, às vezes, assim, há muita frustração para nós, mulheres, né? De você ir deitar à noite e pensar, poxa, meu dia não deu certo. Alguma coisa no trabalho deu errado, aqui em casa eu ia fazer isso, isso e aquilo, e deu errado. Que dia frustrante, né? Então, por isso que é interessante a gente saber que Deus tem todas as coisas planejadas, e mesmo que os nossos planos falhem, os planos do Senhor são sempre perfeitos, os planos do Senhor são sempre concretizados. Então, se o seu planejamento de organização, de cuidado com a sua casa, de coisas que você queria fazer, se ele não deu certo, lembre-se que tudo o que Deus queria que você fizesse nesse dia, você fez. Porque são os planos do Senhor que são perfeitos, não são os nossos. Tem um pastor, que é o pastor J. Mahoney, que diz assim, só Deus consegue cumprir a sua lista de afazeres todos os dias. Só Ele, nós não somos Deus. Somos criaturas finitas, com sérias limitações. E é isso. Quantas vezes no seu escritório, na sua lista de tarefas do dia, você olha e tem aquele monte de coisa, chega no final do dia, a sua lista está lá intacta, você não conseguiu fazer nada. Né? Tanto em casa, fora de casa, não importa. É isso, a lista do Senhor Deus, ela é perfeita, ele cumpre tudo, a nossa não. E por que é interessante falar isso, saber disso? Porque nós precisamos, então, levar as nossas dificuldades para o Senhor e entender a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus, até nas tarefas do dia a dia, nas tarefas de trabalho, de casa ou fora de casa, né? Nas tarefas de lidar com filhos, com marido, com funcionários. Nós dependemos do Senhor, somos mulheres que dependem de Deus, que precisamos do Senhor para nos carregar durante o nosso dia. E a cada dia, a cada manhã, o Senhor nos renova as nossas forças. A cada manhã, Ele nos dá uma nova oportunidade de servi-lo. Então, que Deus abençoe esse grupo de mulheres e que vocês possam sempre se voltar ao Senhor para que eles te façam mulheres sábias, mulheres que amam a sua família, servindo no seu lar, servindo no seu trabalho, sem deixar que essas coisas, sem deixar que esse trabalho, essas coisas te dominem, mas que sempre em primeiro lugar vocês possam amar ao Senhor e entender que as tarefas cumpridas perfeitas são só em Jesus. Que Deus nos abençoe. É Nathalie, né? Eu falei Nathalie. Errei seu nome, desculpa, Nathalie. Obrigada pela palestra, foi muito bom ouvi-la, né? Eu acabei me identificando, né? Eu sempre brinco, eu falo, ai, gente, desculpa, mas aqui em casa mora a gente. Eu tenho uma menina de 6 anos que é difícil deixar os brinquedos todos em ordem, viu? Eu acho que é um pouco disso. Obrigada por compartilhar com a gente a palavra. Eu queria abrir para quem tiver pergunta, quem quiser trazer algum depoimento, né? Para a gente poder conversar um pouquinho com a Nathalie. Fiquem à vontade. Pode levantar a mão, que aí a gente segue uma ordem, quem tem perguntas para fazer. Eu posso falar? Pode, Simone. Nossa, Cris, que palestra, que veio assim para deixar meu coração tão sossegado nesse momento, porque realmente é bem o que ela falou. É só Deus que consegue fazer tudo.
A gente não pode se cobrar tanto, sabe? A gente quer ser 100% em tudo e não dá, a gente não está conseguindo, a gente não consegue e escutar isso numa tarde de sexta-feira, sendo que eu tenho todo final de semana passar com a minha família, vai ser maravilhoso. Deixa a louça na pia, deixa a roupa para lavar, a roupa para dobrar, a roupa para guardar, vamos ficar juntos, sabe? Então, assim, foi ótimo, eu amei, Deus veio assim no meu coração. Muito E obrigada. assim, veja, a organização, ela pode nos ajudar a ter mais comunhão. Então, se a gente consegue organizar as coisas de maneira com que, em primeiro lugar, seja a família, as outras coisas, elas podem, né, assim, ir se encaixando. O que a gente não pode deixar é isso, né, ter uma coisa em detrimento da outra. Uma vez eu estava na casa de uma família almoçando, e depois do almoço tinha bastante gente, eu fui para a pia ajudá-la a colocar as coisas em ordem, a lavar. Ela falou, não, pode deixar. Eu falei, não, mas é muita louça. Ela falou, não, vou pôr na máquina. Eu falei, não cabe. Ela falou, não, a gente faz 2 lavagens, 3, não tem problema. Vamos sentar na sala e vamos tomar café. Porque depois vocês vão embora. A louça vai ficar aqui, a louça não vai embora. E é isso, aquilo para mim, uma coisa boba, né, gente? Lavar a louça, falar para sentar, tomar café. Falei, gente, é verdade, né? E às vezes a gente, fica assim, tanto com esse negócio de organização, né? Eu quero limpar, não posso dormir com a louça suja, não posso isso, não posso aquilo, e que a gente perde de ter comunhão. E não só com visita, com família, né? Eu costumo brincar assim, que esse negócio de, não consigo dormir com a louça suja. Eu falo, eu durmo super bem, gente. A louça fica lá na pia, eu vou na minha cama, nossa, eu durmo bem demais com a louça na pia. Mas é claro, isso é uma coisa minha, né? Nathalie, quando acorda, ela continua lá, né? Não Tá lá, lavaram. Continua esperando a gente, né? A Lívia falou, se a visita oferece para lavar louça, eu deixo. Não, claro, tem momentos que é gostoso, se é todo mundo na cozinha e você lavando louça junto e tal, mas tem situações que às vezes não são convenientes, né? Tem alguém com a mão levantada? Tiara, você, pode falar. Eu. Nathalie, muito obrigada, viu? Deus te usou essa tarde aqui. Queria só fazer um comentário, não sei se faz sentido, mas trazer um pouco do que você falou também hoje para o mundo digital, porque além de tudo isso que você falou, a gente tem, eu sinto, né? E na própria pele, é uma coisa que eu me policio e policio as crianças também. A gente tem perdido comunhão também para ficar no digital, né? Então, onde a gente está, o celular está perto, tudo a gente faz no celular. Hoje em dia, você não precisa de computador quase para nada, você não precisa mais ir no banco, você não precisa mais de um monte de coisa, você precisa do... Quem aqui vive sem celular, gente? Não vive. Só que a gente perdeu um pouco a mão, né? Digo assim, de forma geral. Eu acho que, né, tem que deixar um pouco de lado, principalmente final de semana, quem pode, né? Tem que esquecer um pouquinho e tem que ter, né, mais comunhão em família, com os amigos, com quem quer que seja, mas com pessoas reais, né? Vida real, mundo real. Tem um livro chamado, tu tem que ir aqui no aplicativo, tem um livro chamado Sabedoria Digital para a Família, do Andy Crouch. Eu não sei, eu tenho ele num aplicativo de audiobook, e ele trata muito disso, sabe? De como a gente deixa de ter comunhão com quem está perto, com quem a gente pode pegar, cheirar e abraçar, para ficar conectado com pessoas que a gente não enxerga, nem sabe se realmente existe, que estão lá do outro lado. E realmente é uma coisa que tem roubado o nosso tempo, roubado a nossa comunhão. Obrigada, Nathalie, muito bom. A Sara está com a mão levantada, fica à vontade, Sara, pode falar, por favor. Eu queria, inicialmente agradecer tanto a Roseli quanto a Nathalie, que foram abençoadas, assim, maravilhosas. Eu até confesso que a gente teve no domingo, na minha igreja, eu sou presbiteriana, né? E a gente falou exatamente sobre a história da Marta, que ela sempre estava tão preocupada, e a Maria estava ali aos pés de Jesus, desfrutando do melhor, enquanto ela estava toda preocupada em atender, servir, lavar, enfim. E a própria Bíblia nos ensina isso, realmente é maravilhoso.
essa comunhão, ela é muito essencial na nossa vida. Assim como a Tiara disse, realmente a gente está totalmente submerso dentro do celular. Às vezes a gente está do lado dos nossos queridos e não tem comunicação nenhuma, sabe? E isso é uma coisa que tem se tornado tão recorrente na nossa vida e as pessoas têm ficado tão doentes e são coisas tão simples e tão incríveis, assim. Na minha casa a gente sempre janta junto, não importa o horário que vai vir, todo mundo espera para a gente ter esse momento junto, em família, de comunhão. Então, realmente, isso são preciosidades que a vida nos oferece, sem contar, né, que nós nunca sabemos o dia de amanhã, então nós temos que viver cada dia ao máximo ao lado das pessoas que a gente ama, né, e valorizar muito isso é muito importante. E Deus também, Deus é sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu estava até falando com um colaborador do Mackenzie, que toda vez que eu me sinto extremamente ansiosa para qualquer coisa, eu adoro muito uma passagem bíblica, eu vou até compartilhar com vocês, que é Filipenses 6. Se vocês não me dão licença, eu vou pegar rapidinho aqui. Eu acho ela maravilhosa. Sempre quando eu estou extremamente ansiosa, eu preciso, sabe, parar um pouco e buscar Deus. Eu vou ler para vocês rapidamente, só para não tomar muito tempo de todo mundo. Mas é Filipenses 4, versículos 6 e 7. Se alguém quiser acompanhar. Eu vou ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, gente. E realmente a gente precisa muito dessa paz que independe das circunstâncias e que a gente precisa e que a gente só encontra em Deus. Então, é muito importante isso que a Natália falou da presença de Deus, né? Do quão importante a gente tem que ter isso na gente, né? Na presença de Deus e da nossa família, né? Que é o nosso alicerce. Muito obrigada, gente, por esse momento, por essa palavra que foi muito abençoadora, creio que para todas nós, né? De uma certa forma, falou aos nossos corações. A Simone falou uma coisa, né, que é muito verdade, assim, né? A gente acaba se cobrando demais, né? A gente vive num mundo que a gente quer dar conta de tudo, a gente quer cuidar, ser a melhor mãe do mundo, a gente quer ser a melhor profissional do mundo, a melhor dona de casa do mundo, e nem sempre as coisas são desse jeito, né? Tem horas que a gente precisa pedir ajuda, tem horas que a gente precisa pensar, olha, não consigo fazer isso, reconhecer, né? Eu vou até aqui, esse é o meu limite. Então, acho que quando a Simone veio dizendo que a gente não pode se cobrar tanto, acho que para mim também faz muito sentido, né? A gente não precisa ser o melhor em tudo, a gente tem que ser o melhor que a gente consegue ser, né? Porque a gente não é perfeito, então eu acho que um pouco disso que ficou para mim nessa palestra. Estou muito feliz de